Bom dia, amigos, companheiros queridos. Tenhamos todos um dia de muita paz, de muita luz, com muita saúde, com muita harmonia espiritual. Um dia de crescimento, que possamos, junto a essas mensagens trazidas pela espiritualidade maior, ao lermos juntos, ao refletirmos, que possamos assim crescer um pouquinho, caminhar um pouquinho, cada dia um pouquinho, e compartilhar pela exemplificação das nossas atitudes melhoradas, mais nobres, o que realmente é crescer com Jesus, crescer com a espiritualidade amiga. Que Deus assim nos envolva, nos proteja e que hoje possamos, ler a mensagem de número 17, que traz como título Intercessão. É uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 5, em que ele fala a esses companheiros: irmãos, orai por nós. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefício com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração, o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vê-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Como essa lição nos faz parar para pensar na importância das orações intercessórias. Quando ele nos fala aqui que nós habituamos ao automatismo teatral da prece. Essa lição nos traz realmente a pensar o quanto que muitas criaturas ainda habituaram-se ao teatro, ao automatismo teatral na hora que realiza a manifestação de espiritualidade, uma prece, como se estivessem ali bajulando um rei e que estivesse esperando dele favores gratuitos, porque eles ficam ali sendo bajulados. Na realidade, a prece intercessória, a gente começa a lembrar que é a ação de orar por outras pessoas. Primeiro, nós pensamos e aprendemos a orar por nós mesmos. Jesus nos ensinou a orar lá na oração dominical, quando a gente já pede ajuda a Deus. Pai, a gente já começa aquela prece que é o Pai Nosso, dizendo Pai. Pai nos ajuda a orar. Então, nós oramos, pedimos ajuda para as nossas dificuldades. Nós aprendemos na prece a louvar a Deus. E pedimos, depois, com o
tempo, quando chegada da maturidade espiritual, a, desde o início do momento do pedido, já agradecer a Deus, porque passamos a ter certeza que toda prece é ouvida e é socorrida dentro das suas necessidades. E Deus conhece melhor do que todos a nossa real necessidade. Nós falamos de necessidade, mas não das reais, as verdadeiras. Muitas necessidades que chamamos nada mais passam do que caprichos da nossa mente, das nossas emoções. Quando ficamos um pouco mais amadurecidos, passamos a orar mais pelos outros do que por nós mesmos. Porque passamos a ser mais solidários, compreendemos a necessidade da oração na vida das pessoas. Qual o melhor presente que podemos dar a uma pessoa? A oração. Orar por todos, né? Um orando pelo outro. E aqui ele diz que a prece intercessória, ela prossegue, né? Espalhando benefícios. Então ele fala aqui que não é para ter certos favores de uma forma gratuita pela bajulação do que se fala numa prece, pelas oferendas, nada mais disso. O pensamento religioso já amadureceu. Nós sabemos que a súplica de intercessão é um dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas. É quando pensamos, vibramos e enviamos uma energia, forças de amparo, né, de socorro àquele pelo qual nós oramos. E, na realidade, é quando a gente desprende de nós o que temos de melhor, dos nossos sentimentos, e essas vibrações vão compostas com esses melhores sentimentos e chegam ao outro. Então a prece ela funciona ali como uma magnetização à distância, muitas vezes envolvendo aquela alma ou aquele espírito, né, pelo qual nós temos interesse, e vai ali vencendo muitos obstáculos e atingindo aquele ser, né, pacificando, dissolvendo complexidades ainda muitas vezes obscuras. Então, o texto nos fala nessa mensagem como um dos mais belos atos de fraternidade. Por isso que nós paramos para pensar como devemos orar e para quem devemos orar. Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que é Pedis e obtereis, que é tudo totalmente sobre as preces, né, as qualidades da prece, vai falar sobre a eficácia da prece, a transmissão do pensamento. E justamente aqui no item 18, Kardec nos diz sobre da prece pelos mortos espíritos sofredores. Olha bem, a prece é implorada pelos espíritos sofredores e elas é útil, porque ao verem que se pensa neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-lhes a coragem, provoca-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação, e pode desviá-los do pensamento mau. É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar os seus sofrimentos. Então vejamos a fraternidade, a solidariedade sendo colocada aí em movimento quando lembramos de um espírito sofredor. A Dona Ivone, né, ela tinha, por disciplina, orar pelos suicidas. Ela tinha um caderninho que ela anotava o nome de suicidas e ela orava por todos eles.
Porque a oração, a criatura se coloca como um dínamo de força, potencializando aquela energia. E ela ofertava para ele. Então, quando nós fazemos as nossas orações, lembramos daqueles que se encontram nos hospitais, nos manicômios, pedimos por ele, essas vibrações, elas são catalogadas na espiritualidade, separadas e enviadas para esses espíritos de qual nós estamos ofertando, sejam encarnados ou desencarnados. No livro Memórias de um Suicida, nos falada pela própria Dona Ivone, né, ela conta que aqueles espíritos eles recebem, através de um aparelho, a emissão daqueles que lembraram deles, pela própria questão mesmo do anonimato, que se coloca ali para a colônia, aquelas energias são enviadas, são distribuídas entre eles, porque é um bálsamo. A prece, ela vai, na realidade, fazer aquele processo de balsamizar uma ferida. Ela vai oferecer ao outro uma ação magnética, um poder, fazer com que o outro reaja, com que o outro tenha mais força, que tenha coragem, que o outro se arrependa, que o outro mude o propósito daqueles seus pensamentos. Nesse momento, a gente, né, eu tenho pelo hábito, eu sempre penso, pedindo a Jesus, né, pedindo a Maria, por inúmeros outros espíritos, para que haja, né, eu envio a Jesus o pedido, a Maria, aos guias e mentores espirituais, para que distribuam para aqueles espíritos sofredores e necessitados. Como é bom, né, quando a importância desse quintente, quando caminhamos na rua e encontramos muitas vezes aquela criatura ali cabisbaixa, com um olhar que não sabem o que fazer, por onde começar, para onde ir, e naquele momento, respeitando e com muita discrição, pedimos um amparo espiritual para que chegue até ela, para que ela consiga perceber. Por que isso é uma prece intercessória? Porque ela com ela mesma não está conseguindo. O outro não está conseguindo gerar aquele tipo de força. E a intercessória é porque é uma outra pessoa pedindo por ela. Vocês já viram que quando a gente precisa, assim, quando a gente era mais novo, a gente falava: mãe, reza por mim, fulano, reza por mim, porque a gente delegava ao outro esse poder de achar que o outro tinha lá um contato melhor com a espiritualidade. E, na realidade, não é bem com essas palavras, mas é mais ou menos assim. Algumas pessoas, como não por uma benesse gratuita, como o próprio Emmanuel fala, não a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. Lei justa. Que lei é essa? Da reciprocidade. Algumas criaturas, em função do trabalho, elas possuem um crédito. É o crédito do trabalhador, que ela utiliza em favor de fulano, de ciclano. Repararam que é assim? O crédito do trabalhador é uma lei justa. Como é que eu posso pedir para mim ou para qualquer pessoa se eu não crio possibilidade de trabalho? Repararam como é assim? A gente tem que... É a lei de justiça. Mas está pedindo em nome de quê? O que você faz para esse tipo de solicitação? Então, somos nós que temos também que nos colocar. E ele fala aqui que às vezes o homem custa crer nessa influenciação espiritual, né? Na força desse pensamento. Mas o espaço contém sons que nós não registramos, a natureza, nós vamos ver aquelas árvores, né? Maiores, mais fortes, venerando, protegendo e conservando aquelas outras ervas e arbustos que se aproximam dela. Como se houvesse, né? E há uma troca ali de energias. Então a gente não pode esquecer jamais dos bens da intercessão. Por isso Jesus orou pelos discípulos em todos os momentos e orou por nós. E Paulo pede: irmãos, orai por nós.
Orai por nós. Nesse capítulo 27, no item 9, Kardec nos diz que a prece é uma invocação e, por o seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento, com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Então, o Espiritismo nos faz compreender essa ação da prece. Então, elas são endereçadas, são dirigidas e tem espíritos encarregados de obter essas energias e entregar, de acordo com a permissão de Deus, aquele para o qual nós estamos ofertando as preces. É muito importante, né, lermos esse capítulo, mas também no capítulo 28, uma coletânea de preces espíritos se encontra ao final do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos aqui preces gerais, preces por si mesmo, quando oramos por nós mesmos, tipos de prece, preces pelos outros, preces pelos que não estão mais na terra e preces pelos doentes e pelos obsidiados. E aqui nessa coletânea não é uma regra, não tem que ser assim. Kardec nos oferece inúmeros tipos de raciocínio para cada tipo de prece. Então, a prece intercessória é quando nos colocamos, né, a orar pelo outro, a pedir pelo outro. Por isso sempre falamos, melhor presente que uma pessoa pode nos dar é nos dirigir uma prece, é pedir a Deus por nós. E que nesse momento agora, ao final, possamos, cada um de nós, pedir por nós mesmos e pedir pelo outro. Pedir a Deus que envolva a todos. Pedir a Deus que fortaleça a fé, a coragem de tantos que estão desanimando pelo caminho. Que Deus possa, né, conduzi-los numa vibração de coragem, numa vibração de perseverança. E aos outros possa ser endereçado uma vibração de resignação e muita paz interior. Que possamos assim nos despedir com a certeza que crescemos quando junto caminhamos, de mãos dadas, uns orando pelos outros, como Jesus nos ensinou. Muita paz a todos, muita fé ao coração de cada um. Graças a Deus.